para esse retorno à liberdade? Nos próximos stories nós vamos postar esses livros. Quando você desce e você sai da clausura, é um impacto muito grande. É uma coisa muito emocionante, muito forte, muito única. Assim, é uma alegria única e indescritível, que só quem viveu sente. O que te surpreendeu mais, assim, próprio na cidade? Assim, Eu estou achando a cidade muito empobrecida. Me dizem que estava muito pior, mas a cidade está muito ainda, a cidade como um todo. E o Rio precisa de fato, e eu estou vendo que o caminho está indo bem de recuperação do Estado, o Cláudio está indo numa boa direção de fazer o óbvio, né? Recuperar o óbvio, e é muito importante isso, porque o Estado, quando a gente fala, o poder público não é vamos deixar tudo para o setor privado, não é isso. O setor público é um grande estimulador do crescimento econômico nos Estados Unidos, na China, na Europa e no Brasil, em qualquer lugar. O poder público ele é um gerador de empregos, ele movimenta a economia, ele movimenta a dinâmica econômica do Estado, e é importante que ele esteja ativo e promovendo esse crescimento. Eu tenho caminhado e tenho circulado em lugares fechados e abertos. E até preparado e pronto para um hater, para um sujeito agressivo cometer uma indelicadeza, uma grosseria. Mas, graças a Deus, até agora não houve nenhum tipo de manifestação. Ao contrário, muitas manifestações de carinho, de respeito, de reconhecimento, enfim. Está sendo muito, muito legal. Eu não pretendo disputar a eleição. Eu pretendo seguir uma carreira de jornalista, consultor. Eu fui gestor 30 anos. Eu chefiei 2 poderes por 16 anos, 8 legislativo, 8 executivo. Fui senador da República. Então, acho que juntando esses ingredientes, eu posso colaborar tanto na gestão privada, quanto até mesmo em campanha, mas profissionalmente, sendo contratado. Mas não sendo um produto na gôndola do supermercado para ser avaliado. Eu quero estar por trás, quero estar nos bastidores, trabalhando ou para empresas, ou para pessoas físicas, ou para partidos, mas quando você deixa de ser um player do jogo, se você não é mais, é uma outra natureza de abordagem. Não é mais, eu não tenho ambição eleitoral, então eu tenho e isso é muito bom, porque me desarma qualquer tipo de relacionamento com esse objetivo. Teve a situação agora do Felipe Santa Cruz, né, que publicou uma foto ao seu lado e depois apagou, né? Por que você acha que isso aconteceu? Olha, tanto a publicação como vamos aos fatos. Felipe Santa Cruz é um querido amigo. Querido amigo. E ele me ligou muito feliz com a minha saída. E aí ele me chamou para encontrá-lo num restaurante. Várias mesas me cumprimentando, os garçons me cumprimentando, tirando foto. E na mesa dele também tinham outros advogados tirando foto. Estava nesse ambiente e ele tirou uma foto. E depois parece que houve quem ligasse para ele, pedindo para ele não... Com pessoas que ele está aliado politicamente. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas houve alguém que ligou, enfim, pediram para ele tirar lá, alguém da não me força a falar. Então, eu, por respeito a ele, eu prefiro... eu vi que ele ficou constrangido, o Santa Cruz ficou constrangido. Mas a pessoa que pediu a ele para tirar incomodou essa pessoa? Eu fiquei pensando, meu Deus, só que a pessoa não sabia que eu estava lá.
Isso te incomodou? Não, assim, eu só aviso essa pessoa, eu não sou candidato a nada. Hein? Pelo contrário, ele postou e falou, olha aqui, olha. Tem uns caras aí reclamando, mas tem gente elogiando também, olha aqui. E ele me elogiou, pô, Sérgio, você é minha referência. O Felipe é um querido amigo, acho até que ele é muito generoso na maneira como ele me exalta. O senhor pediu para não forçar, mas perguntar não é forçar. Por que o senhor pode dizer quem pediu a ele? Não, porque é um homem público importante e acho que a gente não deve tirar a atenção dele, porque ele tem responsabilidades, esse homem público, deixa ele tocar a administração dele. Posso fazer uma tentativa? Você deduz o que você quiser. Foi dado, pai. Você que está dizendo, né? Agora eu queria focar na legenda do que ele colocou, né? Tantos anos de injustiça. Uhum. Queria saber, assim, o senhor se sente injustiçado? Muito, muito. De um pingo fizeram um oceano. Então você pega a situação, ele faz 35 bretas, o juiz faz 35 processos sobre as minhas atitudes públicas e distorce tudo, e mente, e confunde. Então, e o massacre, a situação ali, aquela avalanche de processos e de distorções de fatos. Primeiro, eu nunca superfaturei. É errado caixa 2? É errado. Mas, ô Ítalo, os empreiteiros e prestadores de serviços diziam para mim o seguinte, pô, governador, é a primeira vez que a gente tem alguém aqui que não queira ser sócio nosso. Isso era dito nos bastidores. E essa coisa que ele diz, que eu vulgarizava apoios para mim, mentira. Mas eu cometi erros e eu tenho que enfrentá-los e como eu enfrentei, eu fiquei 6 anos preso injustamente diante das circunstâncias e do número de processos que essa pessoa inventou para mim. Nós estamos agora brigando pela suspeição do Sérgio Moro. A minha advogada pegou a operação spoofing e só o que a defesa do presidente Lula expôs publicamente, que ela teve acesso direto e indiretamente, mencionado Lula na operação spoofing, nos diálogos lá do Telegram, eu estou lá em várias circunstâncias. E a doutora Patrícia Proetti destrinchou cada trecho e anexou e disse assim, olha, só isso aqui já é o suficiente para declarar a suspeição do juiz Moro. Então, possivelmente, o Supremo deve estar analisando isso nos próximos dias. O senhor ainda mantém o interesse de ser delator? Nenhum. Na verdade, eu nunca tive. Eu abomino delação. E em 2019 eu estava completamente arrasado. Família destruída, casamento acabado, filho perseguido, injustamente declarado que seria inelegível e estava elegível às vésperas da eleição. A família muito machucada, todo mundo machucado. Eu já estava quase 3 anos preso e fui manipulado ali por interesses de pessoas que eu não enxerguei na época, que o Brasil estava caminhando para uma linha chapa branca antidemocrática. Chapa branca, quer dizer, o governo brasileiro e forças políticas jogando na anti-institucionalidade, que é o começo da Lava Jato. A Lava Jato é um processo de anti-institucionalidade. Todo político não presta, todo político é ladrão, a política é uma merda e vamos substituir isso por outro modelo. A mídia, ela acreditou nisso, a mídia apostou nisso, a mídia estimulou a Lava Jato e não esperava que produzisse um filho tão litigioso com a mídia, tão litigioso com o processo democrático. Que contexto, então, essa delação foi firmada? Foi firmada num contexto de desespero e de querer reagir de uma maneira inconsequente àquela circunstância. Aquela circunstância era uma circunstância que me levava a
construir algo que não me deixava confortável. Então, graças a Deus, o Supremo tornou ela inválida. Eu já tive a oportunidade, reitero aqui, pelo alcance da Folha, em pedir desculpas às pessoas citadas, e está encerrado esse assunto e segue o jogo. Eu não trago comigo o fardo dessa história. Mas o senhor sofreu pressão? Eu não vou entrar em detalhes, Ida. Não vou entrar. Deixa que seja... Isso vai ser avaliado... Sabe aquela história do Fidel? A história me absolverá? Deixa a história... Deixa as pessoas... Os jornalistas como você, que são bons, procurarem se informar nas circunstâncias. Olha, eu vi muito irmãos presos, vi pai e mãe, vi pai e filho, eu cheguei a ver marido, mulher, uma companheira paralela e filho. Quer dizer, situações, vi gente suicidar, né? Vi gente sofrer muito. Então, eu tinha muita indignação no coração, Ítalo. Muita indignação, tinha muita indignação no coração, muita revolta com tudo que estava acontecendo. Aí você começa a perder a serenidade. Mas o que erro o senhor confessa? Eu não vou falar mais sobre isso. Não vou falar mais sobre isso. Vamos olhar para frente. Nós estamos na luta da defesa aí, estamos mostrando todos os nossos argumentos jurídicos, nós estamos numa luta muito intensa para enfrentar esses processos aí, mostrar a ilegalidade, a incompetência do juiz, não é? Então, tudo isso está sendo bem apresentado pela minha defesa. Eu não quero falar sobre isso enquanto tudo isso anda. Mas o senhor tem esperança de ser... O próprio juiz Bretas está sob foco e análise e investigação do Conselho Nacional de Justiça, então eu tenho que ter respeito por tudo isso. O senhor espera ser absolvido das acusações? Deixa a defesa mostrar o passo a passo de cada uma delas e a gente vai enfrentando. Tem que respeitar a justiça nas suas decisões e nas suas análises. Mas eu já fiz uma petição lá ao CNJ, uma declaração registrada em cartório, em que eu conto um episódio passo a passo da abordagem em que o juiz delegou ao seu parceiro, na ocasião, advogado Nitalmar, a ida a Bangu 8 para me fazer uma oferta de devolução de patrimônio / decisão dele. E o método da 7ª Vara é um método fascista e ilegal, tanto dos procuradores da Lava Jato, não os procuradores da República, que eu tenho enorme respeito, mas esses procuradores da Lava Jato e o juiz da 7ª Vara abusaram muito dos seus poderes. Agora, a sua passagem no governo... Quando a imprensa acha graça, quando a opinião pública que eu me refiro é artistas e celebridades, começam a bater palma, editoriais e atos de apoio, é um cheque em branco. É um cheque em branco, vai em frente, pô. Usa qualquer método. Lá em Curitiba, rapaz, a gente ficava na superintendência. De um lado, a turma do Odebrecht. Da outra, Odebrecht e empreiteiros lá, acho que o Léo Pinheiro e tal. Do outro, digamos assim, os políticos e Palocci, tinha um monte lá. A gente deitava, a gente dormia num corredor com a luz acesa 24 horas por dia. Um corredorzinho. Claro que o repórter que estava ali sabia disso. Alguém fez alguma matéria sobre as condições do preso? Não, pô. Quero que ele se dane. Quero mais é que ele sofra. Dá para botar e pendurar em praça pública? Dá para tirar as peles dele? Então, assim, esse clima foi um clima que
que contaminou todo o processo, né? Para a ousadia deliberada e arrogante e antidemocrática dessa turma da Lava Jato. Agora, o senhor falou até de cheque em branco. O senhor acha que no período do seu governo, o senhor em algum momento se sentiu com cheque em branco também? Não, pelo contrário, eu fui sempre controlado pela mídia, pelos poderes e, sobretudo, pela população e pela democracia. Eu fui eleito e reeleito. Fui controlado, sim. Fui controlado pela população, que me deu 70% de votos na reeleição. A população sempre me avaliou e sempre deu... Vai em frente, ok. Os meus erros, cara, eu falei assim, mas isso, como é que pode esse cara que fez tudo isso o quê? Fez 7 hospitais, 55 UPAs, tirou o IDEB do Rio de 26º para 3º, trouxe a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, as Olimpíadas, a Jornada Mundial Militar, a Jornada Mundial Católica. Qual é o Sérgio Cabral que vocês estão falando aí? O Sérgio Cabral que se meteu com... Que corrupção? Qual é o superfaturamento? Qual é a obra que o Sérgio Cabral não entregou? Qual foi o medicamento que ele comprou e não chegou na farmácia do Estado? Mas você acha que é possível separar o Sérgio Cabral que fez essas obras do Sérgio Cabral que, segundo as investigações, acumulou 100 milhões de dólares no exterior? Estava em meu nome? A pergunta é essa, estava em meu nome? A pergunta é porque, assim, eu não sei o que hoje o senhor... Eu vou dizer. Eu tinha gente no Caixa 2 que me ajudava não é a versão, a verdade foi a que eu disse da primeira vez. Eu tinha gente, o pai desses 2 rapazes é casado com a minha secretária, então me ajudava ali no dinheiro Caixa 2. Esses rapazes cuidaram de um monte de gente. Eu vim descobrir, quando eles fizeram a delação com o advogado Figueiredo Bastos, eu vim a descobrir que esse Figueiredo Bastos está respondendo, mas a investigação, quero saber como anda, recebia 50 mil dólares dos doleiros para manter-se numa boa relação com os procuradores de Curitiba, desde o Banestado. Desde o Banestado. Esses procuradores têm contato com o Figueiredo Bastos e o Dario Messer conta que entregava lá 50 mil dólares todo mês para esse advogado. Então, a partir daí, está tudo distorcido, Ítalo. Esse cara montou a delação dos irmãos Chebar, esse cara montou a delação do Paulo Roberto, e ninguém nunca investigou as relações mais sombrias desse cara com o juiz da 13ª Vara, hoje senador Moro, e com os procuradores. Investiguem o Figueiredo Bastos, investiguem a atuação dele no Banestado, investiguem a atuação dele na Lava Jato, fazendo um monte de acordo. Era freguês da 13ª Vara, o Figueiredo Bastos. Como é que se deu isso? Esse dinheiro ele recebeu? Pagava algum procurador? Que relação promíscua é essa? O maior produtor de colaboração premiadas do Paraná? Então, hoje, pelo que eu entendi, a sua posição em frente às denúncias é aquela... É a verdade. Aquela que o senhor... É a verdade, no início. Enfim, até quando o senhor decidiu confessar. Porque quando começa a torturar a família, ô Ítalo, o buraco é um pouco mais embaixo. Se quiser me torturar, me bota no pau de arara. Me bota no pau de arara, pode botar aí que eu não... Agora, não mexe com meu filho, não mexe com meu irmão, não mexe com as mães dos meus filhos. E eles fizeram isso. Fizeram de uma maneira fascista, nojenta e covarde. E eu lembro muito bem quando o senhor começou a delação. O senhor falou, em nome da minha família, de Deus e da história, eu decidi falar a verdade. E o senhor falou com muita convicção, falou algumas coisas, inclusive, batiam com as investigações. Qual Cabral a gente pode acreditar? É o Cabral que está aqui falando com você. Essa é a verdade. Quais fatos? Me aponta aí uma licitação superfaturada. Me aponta aí algo efetivo feito pelo meu governo que... Não, isso aqui, olha, os depoimentos dos delatores que fizeram a obra. Não, nunca houve superfaturamento. Aquele dinheiro, 100 milhões de dólares que os irmãos Chebar devolveram, não são do senhor. Cadê? Onde é que está escrito que é meu? Onde é que está escrito? Onde é que está documentado que é meu? Porque
Como é que alguém deixa 100 milhões de dólares com outra pessoa e não tem um documento, uma side letter? Não tinha nada. Eles não conseguiram comprovar. Pelo contrário, eu falei, olha, eu soube que esses meninos atuavam para o Pedro Barusco. Falei numa audiência para o Bretas. Investigaram? Eu soube que esses meninos cuidavam de uma série de famílias aqui no Rio. Investigaram? Ainda deixaram eles ricos. Mas como o senhor se sentia quando fazia essas confissões e voltava para a cadeia? Né? Isso está dizendo que agora... Eu me sentia muito mal, porque, na verdade, aquilo tudo foi feito a partir de um processo de coação e de deslegitimação da minha pessoa e de descredenciamento da minha pessoa muito grande. Eu falei, bom, pela minha família, deixa eu ver o que eu... Aquilo me fazia muito mal. Graças a Deus isso acabou. Lá na cadeia eu ficava pensando na época da Covid, imagina o Brasil sem as UPAs 24 horas. E a sensibilidade do Lula de ter sacado isso. Porque eu comecei em 2007 com a UPA 24 horas da Maré e o Lula, em 2009, inaugurou a primeira em São Bernardo do Campo, me convidou para ir. Vem ver aqui, que ele conheceu em Campo Grande, na Zona Oeste, e ficou muito fascinado. Chamou o Temporão, que era o ministro, e falou, olha, quero replicar isso no Brasil. Então essas coisas dão muita alegria. Na sua avaliação, o que o Lula deve fazer para extensionar esse ambiente político, esse ambiente que levou o Bolsonaro? Eu acho que o Lula tem algumas oportunidades que aos 77 anos ele não pode desperdiçar. O governante, presidente da República, um governante como o do Rio de Janeiro, você tem muitas demandas diárias que engolem a tua vida. Então, primeiro, com a maturidade que ele tem, com a experiência que ele tem de vida e de governo, do bom presidente que ele foi para o Brasil durante 8 anos, é ele enxergar a floresta e ver o seguinte, bom, qual é o legado que eu vou entregar? Eu vou entregar o legado de uma mudança na curva da distribuição de renda? Perfeito. Eu vou abaixar os juros, aumentar a distribuição de renda, combater a miséria e a pobreza? Perfeito. Mas não pode ser só isso. Isso já é muito. Só isso. Se ele fizesse só isso, já seria muito. Mas eu acredito que ele deve, com as forças de centro e de esquerda, construir uma agenda do que eu chamo a vida como ela é. A agenda comportamental. Você tem 77 anos, não perde essa oportunidade. Eu me refiro ao seguinte, olha o que o Mujica fez no Uruguai. Vamos discutir a legalização da maconha. O Uruguai tem 6 milhões e o Brasil tem 200 milhões. Qual é o problema? Os Estados Unidos estão discutindo em cada estado, porque lá, corretamente, a autonomia federativa, cada estado tem sua autonomia, mais de 25 estados já têm a maconha recreativa. Nós vamos continuar proibindo isso? A maconha é menos danosa do que a cachaça, do que o uísque. Vamos discutir isso seriamente, os jogos. O jogo é um esquema, é para lavar dinheiro. Lavar dinheiro, você lava dinheiro com boi, com fazenda, comprando televisão, rádio, abrindo empresa fantasma, o que você quiser. Olha quanto sofrimento a venda da maconha e o consumo da maconha geraram na vida de milhões de pessoas no Brasil. Milhões. Olha essa questão do jogo, as pessoas que gostam de jogar, que têm que jogar clandestinamente. Por que não se abre isso, não se paga imposto? A questão da interrupção da gravidez. Vamos ter coragem de discutir isso. Não são essas pautas que Bolsonaro conseguiu capturar? Mas nós temos que ter coragem de enfrentá-las, não é hora de recuar. Não é hora de... Ele só tem 4 anos, ele tem que ter pressa. Ele tem 8, não sei, 81 anos, será que ele vai querer? Se Deus quiser, a saúde dele vai estar boa, a lucidez dele vai estar boa. Ele vai estar bem para disputar um segundo mandato? A eleição que a gente passou com essa pauta muito forte, o senhor acha que se a gente não tiver coragem de enfrentar isso, a gente vai sempre adiar para debaixo do tapete. Isso é a vida real. A questão da televisão, por exemplo, você me perguntou como é que eu acompanhei as eleições. Eu acompanhei pela TV aberta. Mas em relação à TV aberta, francamente, o Brasil, Ítalo, é um país que restringe o capital estrangeiro sendo sócio da TV aberta. Então, hoje que você tem mineração com capital aberto, capital estrangeiro pode ser dono de qualquer mineradora no Brasil. Capital estrangeiro pode ser dono de qualquer aeroporto no Brasil.
Capital estrangeiro pode ser dono de qualquer rodovia no Brasil. Pode ser dono de qualquer companhia de aviação no Brasil. E não pode ser dono de televisão. 60% do povo brasileiro não tem TV a cabo, não tem streaming. O entretenimento da família brasileira, grande parte da família brasileira, é a TV aberta. Vamos dar oportunidade para que o capital estrangeiro entre e oxigene esse ambiente. O Lula tem que entrar nisso. No sistema penitenciário, o senhor como... Enfim, você viu alguma coisa ali que deveria ser diferente? Ah, muito, muito. Primeiro eu quero aproveitar aqui essa entrevista para dar uma sugestão. Nós temos um problema sério no Brasil para que o preso faça a remissão da pena. O que é a remissão da pena? É a redução da pena. Como é que você reduz a pena no Brasil hoje pela lei de execução penal? Você reduz estudando, você fazendo cursos, você reduz a tua pena fazendo uma resenha sobre um livro e você reduz a tua pena trabalhando. Pois bem, poucos presídios oferecem isso de maneira capilar e efetiva. Eu passei por presídio que não tinha resenha de livros, ou ela era bissexta, era difícil. Eu passei por presídios em que não tinha trabalho, ou o trabalho era para meia dúzia num presídio grande, né? Os privilegiados, aqueles que estavam há mais tempo, aqueles que gozavam de um prestígio com a administração. Então, não há efetivamente uma oferta do sistema penitenciário brasileiro. Se eu vi isso no Rio de Janeiro, imagine em outros cantos do Brasil mais pobres. Então, o que nós precisamos é ampliar o cardápio de possibilidades de remissão, né? Claro, exigir que o setor público, o governo, invista mais em dar condições ao preso de estudar, de trabalhar e de fazer resenha. Mas, por exemplo, e aí vai a minha sugestão, o Brasil vive um drama, como praticamente todos os países do mundo, em relação aos seus bancos de sangue. Há sempre carência de sangue para ser utilizada no serviço público brasileiro. E nós temos sempre campanhas de doação de sangue. Se a gente colocar postos coletores de sangue nos presídios brasileiros e permitir que o doador, claro, voluntário, né? Não é obrigatório, subjetivo, é facultativo. Então você vai ter aí os bancos de sangue do Brasil abastecidos, você vai ter os presos se sentindo úteis em contribuir para a sociedade reconhecendo essa contribuição dos presos e eles se beneficiando com o abatimento de pena. Eu acho que é um jogo de ganha-ganha para todos e eu sugiro aí ao governo federal que leve isso adiante, o Congresso Nacional, aprovar mais esse item na Lei de Execuções Penais permitindo essa doação. Tem alguma coisa na prisão que te surpreendeu? Isso passou muito na minha cabeça, porque eu fui inaugurar presídios, né? No meu governo, eu entreguei laptops para todos os presos que estudavam, para todos os professores que davam aula no sistema penitenciário. Eu fiz um programa muito bacana de recuperação de mata ciliar na SEDAI, que foi muito premiado, com pessoas que estavam em semiaberto. Mas não tinha noção nenhuma. Não tinha noção nenhuma. Quando você entra na cadeia, que você fica atrás das grades, que você fica naquela claustrofobia, naquela ausência de contato com o mundo externo, e aquela aridez profunda, é muito duro, é um outro universo. Aí você vê de tudo, né? Você vê de tudo, gente que aguenta, gente que não aguenta, gente que se mata, gente que perde família. Eu devo muito à minha família, se não fosse a minha família, e Deus. O senhor pensou em algum momento? No início eu fiquei muito abatido, cheguei a tomar uns comprimidos pesados e desmaiei e tudo. Foi muito duro. Foi no início. Não. Mas
assim, estava muito triste, estava muito dopado. Estava muito dopado. Muito... Então, assim, eu acho que ter o terceiro sistema carcerário maior do mundo não resolveu nada. Em Bangu 8, inaugurado por mim, tinha uma placa minha lá, Academia de Ginástica, e tinha uma biblioteca. Foi muito chocante. Eu quando cheguei preso, me deparei com uma placa em frente à bibliotecazinha que tinha lá em Bangu 8 e com uma placa minha também em frente à Academia de Ginástica, que é muito precária, mas obras que eu tinha feito em vários presídios. Academia, biblioteca, não sei o quê. Aí fiquei preso lá, depois me jogaram para Benfica, depois me jogaram para Curitiba. Aí eu volto em 2018, na época da intervenção militar do general Braga Neto. O general destruiu tudo. Destruiu a biblioteca, destruiu a academia. Eu fiquei chocado com aquilo. Em nome do quê, pô? Em nome do quê destruir? Porque tem a placa com o nome Sérgio Cabral. Bangu 8 é muito claustrofóbico. É muito pé direito baixo, é muito claustrofóbico. E lá ou é muito calor ou é muito frio. Então é um lugar muito duro mesmo. A quadra para o sol é um negócio mínimo, morada, é uma coisa meio barra pesada. Que tipo de autocrítica? Claro, tem, enfim, a questão dos erros, né, o professor confirma, né, que é a questão do caixa 2, uso. Menos é mais. Menos é mais. E eu diria que não só como homem público, qualquer pessoa. Menos é mais. Porque nós vivemos num mundo muito injusto. Acho que o princípio tem que ser esse que me fez refletir na cadeia. Quer dizer, eu sempre tive uma sensação de injustiça, de lutar. Eu sempre enxerguei na política o grande instrumento de mudança da vida das pessoas. Mas se você, pessoa física, não der o exemplo, não vale nada. Eu fui à França receber a Legião de Honra. Fui. Quantos brasileiros têm a Legião de Honra? No Senado francês. Aí vou para um jantar oferecido por empresários, aquela festa como se fosse uma festa de casamento, né? Todo mundo celebrando E aí alguns amigos põem guardanapo na cabeça e parece que eu estou no guardanapo, eu não estou no guardanapo, mas não basta ser, tem que parecer, sabe? Não dá. Fornecedor do Estado é parceiro meu, é amigo antigo. Pô, eu vou continuar amigo. Não dá. Fulano, olha, eu sou governador, não dá. Não dá para usar avião de empresário. Não dá, vai para a fila do aeroporto. Vai ser igual a todo mundo. Você falou menos é mais, né? Mas quando mais começou a te atrair? Não, a ascensão política, ela te gera uma estrutura de poder. E se você não tiver controle sobre isso, ela te engole. Porque a força da política, eu fui chefe do Poder Legislativo com 31 anos. Fui deputado com 26 para 27. Então, assim, se você não... O body language do poder, o body language das relações, você tem que ter enorme cuidado. O senhor fez um depoimento mais emotivo, que foi o que o senhor falou que dinheiro e poder é um vício. Isso foi um desabafo que, sem dúvida, não é que seja um vício, mas o poder e as suas consequências, você tem que medir muito. É que nem um sucesso. Tem uma pessoa que ganhou muito dinheiro como empresário. Espera aí, baixa a bola aí. Baixa a bola. Procura ter uma vida simples. Você, quando é preso e você passa a depender da afetividade da tua família, da tua relação com Deus e de você, sobretudo, é você com você mesmo. Eu vivia sempre cercado de gente, puxa saco pra cacete. Toda aquela enturragem de poder. Então, de repente, você está sozinho, é você e a tua mãezinha que enfrenta um câncer, vai te visitar, entendeu? É uma coisa dura você ver a tua mãe com câncer ali, lutando. Até hoje faço uma homenagem a ela no Dia Internacional da Mulher, no meu Instagram.
uma mulher brava, museóloga, professora primária, diretora da Casa Rui Barbosa, do Museu da República, ali, querida por todos os policiais penais. Ô, dona Magali, era a primeira a chegar, última a sair. A Adriana mesmo, a gente já separado, ela preparando a comida, sabe? Me entregando a comida toda a visita. Isso não tem preço, não. Meus filhos, meus 5 filhos, Marco Antônio, filho João Pedro, Zé Eduardo, Tiago, Mateus. Teus netos nascendo na cadeia. Isso tudo é muito duro, né? Você fica assim meio... Aí você passa a relativizar tudo. O que é importante? Assim, você vai... É um processo que você não enxerga. É um processo, Ítalo. Você vai... Ah, não, esse dinheiro Caixa 2, não, isso aqui eu não estou roubando. A gestão do Caixa 2, de quem lidera, na época, eu estou contando, hoje é tudo pretérito, porque graças a Deus temos hoje uma legislação de financiamento público. Você acaba tendo sempre muitas demandas. Olha, tem que contratar a pesquisa para ver fulano que é pré-candidato na cidade tal, tem que fazer isso aqui, tem que contratar a produtora porque o horário do partido no ano ímpar. Então tem que financiar aqueles partidos que vão usar o tempo de televisão no ano ímpar e que você se compromete como líder a ajudar. Então tudo isso vai gerando essa naturalidade que não tem nada de natural. Você inclui isso como uma coisa natural. Então, assim, se vai sobrar, eu tenho que guardar, tenho que investir em tal coisa e tal, de política, mas está aqui. Ah, compra aqui aquilo ali, compra... Eu nunca comprei nenhum apartamento. Nunca comprei nada. A casa de Mangaratiba não é... Nada. A casa de Mangaratiba eu comprei a primeira a duras penas. A segunda casa ela foi alugada. Quando ela foi comprada pelo escritório da Adriana, pela escritório da Adriana, não, pela Adriana, num combinado lá de pagamento, tudo direitinho, por dentro, pago direitinho, com transferência para o proprietário dos pagamentos. Então não teve nada de Caixa 2, não teve dinheiro por fora. A Adriana pagou e, aliás, é um negócio que nós temos que ver, porque esse cara, sem transitar em julgado, me leilou a casa, leiloa 2 apartamentos da Adriana que não tinham nada a ver com nada, fruto do trabalho dela no escritório, essas selvagerias que foram cometidas. Então, assim, eu nunca peguei o dinheiro do Caixa 2 para sair comprando patrimônio. Eu usava para a campanha erradamente. E os meus adversários conseguiram me estigmatizar naquele período de 2013, que foi o que me levou, inclusive, à indignação de reagir e dizer, bom, então eu vou eleger o Pezão. Aquilo me fez tão mal, porque provocou em mim uma vaidade inversa. Eu falei, bom, então é o seguinte, eu vou me anular aqui, mas eu vou eleger o cara. O caso Augusto Montenegro está dizendo que ele não se elege. Os jornais estão dizendo que ele não se elege, que o Cabral está arrasado, que o Pezão tem 2%, então nós vamos ver agora. Pezão, vem para cá, senta na cadeira, todos os atributos do governo vão ser creditados a você, vamos criar aqui um personagem e você se elege. O senhor acha que já pagou pelo que fez? Isso não sou eu que vou avaliar, isso é a justiça. E crimes, vamos discutir esses crimes. Que crimes? Crime de, enfim, Caixa 2... Vamos olhar, vamos ver um por um. Uma vantagem de É isso. Então, de corrupção. A análise de cada caso tem que ser feita pela justiça e não pela avalanche montada pela Lava Jato. Eu espero que a justiça avalie cada caso, cada processo, se deve ser anulado, se deve ser recomeçado, se deve ser declarada incompetência. Tudo que não houve, do chamado devido processo legal, que foi abandonado pela Lava Jato. Você vê o Lula. O cara foi condenado em 3 instâncias, assim, em 2 anos, para evitar a candidatura dele a presidente da República. Então, essas coisas assim a gente deve olhar com cuidado. Eu vou deixar a justiça olhar e a minha defesa se expressar em meu nome.